O que você achou de Matrix 4? Muita gente gostou, muita gente não gostou, e eu fiquei nesse misto de gostar e não gostar. E hoje eu vou te contar exatamente o que eu gostei e o que eu não gostei no filme. Então segura aí, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Que eu posto vídeos semanais sobre filmes e séries, então se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. E se você já é inscrito, meu muito obrigado pela sua presença por aqui. Esse canal só existe por sua causa. Dito isso, bora pro conteúdo do vídeo de hoje e tem bastante coisa para falar hoje, hein, gente? Existe uma relação entre expectativa e realidade. E o resultado dessa relação produz uma de duas coisas. Ou produz uma satisfação, um momento uou, ou produz uma frustração. Sempre que a expectativa é maior que a realidade, ou a entrega de um produto ou serviço, a gente tem uma situação em que a expectativa não é preenchida. E quando isso acontece, o processo consequente é um processo de frustração. Por outro lado, quando a entrega é maior do que a expectativa, a gente tem um processo inverso, que é chamado de processo de satisfação. E a gente precisa entender essa relação de frustração e satisfação para analisar não só Matrix 4, mas qualquer coisa na vida da gente. Aliado a esse processo, a gente também tem uma questão interessante que tem que ser respondida. Afinal de contas, quem é o responsável pela criação das expectativas? Claro que você pode pensar aí que o responsável é quem cria a expectativa. E você está certo pensando assim. Mas isso nos leva a uma segunda questão. Quem é que cria a expectativa? E essa resposta já não é tão simples. E eu já te explico o motivo dela não ser assim tão simples. Vamos pensar aqui o seguinte. No caso de Matrix Resurrections, a gente pode dizer que o público viaja nas teorias, eu mesmo sou um deles, e por conta disso, o próprio público cria expectativas que as produtoras não têm qualquer obrigação de corresponder. Tá certo isso, gente? É claro que tá. O público cria mesmo expectativas, muitas vezes infundadas e outras vezes fundadas, mas de caminhos que as produtoras não querem seguir. Mas será que só existe essa expectativa? Não, gente. Além da expectativa que o próprio público cria, a gente tem também as expectativas que são geradas pelas produtoras de filmes. E aí, vou falar de qualquer tipo de filme. Todo filme gera uma expectativa na gente. Eles veiculam trailers, imagens, notícias, toda sorte de informações para despertar expectativa e interesse no público. Então é justo dizer que as produtoras de filme também criam expectativas no público. Muito bem, gente. Agora que a gente entendeu que a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nesse processo de criação de expectativas, mas que também não é só a gente que é responsável por tudo isso, a gente vai analisar Matrix Resurrections de novo para ver o que tem ali que pode ter quebrado as expectativas que a gente mesmo cria e o que tem ali que quebram as expectativas que a própria produtora cria na gente. Por que observar isso? Muito simples. A produtora do filme não é responsável pela expectativa que eu crio com base na leitura que eu faço do filme dela, mas é totalmente responsável pelas expectativas que ela gera no público quando veicula imagens que levam a entender uma coisa, quando em verdade a gente vai ver outra. Então não posso falar, por exemplo, que o filme seja ruim porque Zion não foi revelada como uma camada virtual. E olha que, sinceramente, e de verdade mesmo, gente, eu fico tranquilo com as minhas teorias não aparecendo no filme. O fato de eu não ter acertado o filme não me incomoda de jeito nenhum. Afinal de contas, eu não sou vidente e nem tenho essa vaidade de querer antever as coisas. Eu discuto Matrix porque eu gosto demais dessa discussão, porque eu acho que é um filme que abre a cabeça da gente. E confesso pra vocês que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, com algumas pessoas que aparecem aqui no canal falando umas barbaridades, do tipo que só tem um caminho pra isso ou só um caminho pra aquilo. Sinceramente, aqui um desabafo, hein? Quem pensa que é só um lado ou só o outro, não entendeu que a vida é feita de polaridades e de divergências. Ainda não entendeu que a dialética socrática não pressupõe que um vença o outro no debate, mas pressupõe que os polos debatam para que no final ambos saiam da discussão com mais conhecimento que antes. Então não se trata de um vencer o outro, mas de ambos crescerem juntos. E quem ainda não entendeu isso só está se prejudicando. E eu tô dizendo isso porque para a gente construir a base de onde vai sair esta análise do filme. Então a minha análise não parte de forma exclusiva de eu não gostar do filme porque algo que eu queria ver no filme não aconteceu. Tem um pouco disso também? Sempre tem, gente. A gente quer ver as coisas e se decepciona um pouco quando aquilo não aparece. Mas não é isso que é a exclusividade da análise. Então, partindo dessa base, eu vou fazer uma nova análise divergindo da seguinte forma. O que eu não gostei no filme e o que eu gostei no filme. E por que eu gostei ou desgostei de alguma coisa. E aí vocês também podem fazer essa mesma autoanálise e comentar aí embaixo a opinião de vocês. Vamos combinar assim? Bora lá? Vou
começar com o que eu não gostei. Provavelmente uma das maiores coisas que eu não gostei em Matrix 4 foi causada pela disparidade entre trailers e o filme em si. Uma divergência grande. Se a gente analisar os trailers, a gente vai ver que algumas deixas do trailer correspondem a situações do filme que nem fazem parte do contexto central da história. Por exemplo, vamos pegar o início do segundo trailer oficial, em que a gente tem Morpheus dizendo: não podemos ver, mas estamos todos presos dentro desses estranhos loopings repetitivos. E aí, gente, que expectativa que essa fala cria no público geral? Me diz aí se você pensou algo diferente. Mas pra mim fica parecendo que a gente vai ver várias cenas da primeira trilogia se repetindo. E quando a gente vê o filme, o único looping que a gente vai ver é o do modal que acontece no início do filme. Aquela cena em que temos outra Trinity que é capturada dentro do modal gerado por Neo. Tudo acaba parecendo um tipo de armadilha para bugs. No geral, o que a gente tem ali é um modal rodado por Neo. Então a gente não tem uma série de loopings como o trailer quer fazer crer. O problema de veicular isso é que você joga pra galera a sugestão de que a gente teria, de fato, vários loopings, quando na verdade a gente vai ver apenas um looping que nem é mesmo um looping de verdade. E olha só, gente, eu respeito todas as opiniões e acho que todas são válidas. Mas vamos pensar, o trailer fala em loopings, em plural. Joga isso pra imaginação da gente trabalhar e na hora H vem com uma única cena que nem é lá um looping de verdade. Se a gente analisar essa fala de Morpheus falando do looping, ele dá a entender que tem tanta coisa acontecendo que não dá mais pra saber o que é real e o que não é real. E aí no filme a gente vê uma única cena em que a questão do real versus simulado nem é cogitada. E isso me leva a outra questão. O que vocês acharam dessa dinâmica do real versus simulado? Tirando o Neo, que parecia estar meio enlouquecido, os demais personagens ou sabiam que Matrix é uma simulação ou nem desconfiavam disso. É só essa dualidade que a gente vê. Então a gente não vê esse grande dilema do real versus simulado no filme. Pelo menos eu não achei que isso foi tão bem retratado assim. Eu até fiquei pensando, por que não deixaram o Christopher Nolan dirigir esse filme? Não sei se não teria sido umas 20 vezes melhor nesse quesito aí, hein? E olha que essa crítica não tem nada a ver com as teorias que eu falei nos meus outros vídeos. É só uma grande discrepância entre a expectativa que vem com o trailer e a realidade que o filme entrega. Mas vocês pensam que acabou por aqui? De jeito nenhum. Essa disparidade não para aqui. No segundo trailer, a gente vê que aos 1 minuto e 26 segundos até 1 minuto e 28 segundos, 2 segundos de tela, é mostrado um tipo de guerra em Zai. E para completar, o filme traz o slogan Return to the Source, ou seja, retorne à fonte. Por conta dessas duas informações, eu fiquei pensando, puxa, será que a galera vai sair da Matrix e vai levar a guerra lá para a Cidade das Máquinas? Pô, seria legal isso, né? Mas aí quando a gente vai ver o filme, a mesma cena da batalha na Cidade das Máquinas acontece a 1 hora, 14 minutos e 59 segundos e dura exatos os mesmos 2 segundos que apareceram no trailer. E é só isso, não tem mais nada. E eu fico pensando, para que colocar no trailer uma cena de 2 segundos que não vai ser aprofundada no filme, gente? Para que isso? Para que criar a expectativa de que a gente ia ver uma guerra na Cidade das Máquinas, quando no máximo isso não passou de uma história contada e cuja duração é exata a mesma duração do trailer. E mais, fiquei pensando para que esse slogan Return to the Source? Claro que eu vou assistir o filme outras vezes, várias vezes, buscando interpretar mais, e entender mais e trazer mais informações sobre isso. Mas de cara, soa muito estranho a gente ter um slogan que não se reflete no filme. Quem foi que voltou para a fonte, afinal de contas? A Cidade das Máquinas mal é mostrada no filme. Agora, se você que me assiste tem aí alguma opinião sobre isso, por favor, me conta aí nos comentários e me ajuda a abrir a minha cabeça para entender mais, porque sinceramente eu não consegui entender a lógica de jogar uma cena de 2 segundos no trailer que vai ter os mesmos 2 segundos no filme. Geralmente os trailers abordam algumas cenas interessantes do filme, cujo aprofundamento a gente vai ver no filme. E serve para fazer o quê? Para despertar interesse naquele assunto, para que a gente queira desesperadamente assistir aquele filme. Agora, para que despertar interesse em algo que é só um relance de uma história que nem vai ser mostrada? Outra coisa que eu não gostei no filme foi o atropelo dos acontecimentos. A gente vê a batalha de Neo e Smith, mas aí tem outro player na história que é um analista. E aqui eu nem vou discutir acerca do quão bom ou ruim foi o Jonathan Groff como Smith. O que eu posso dizer é que eu achei a atuação dele boa, porém se iam trazer o Smith de volta, por que não trouxeram o original? Um original envelhecido da mesma maneira que Neo e Trinity. Mas tudo bem, a gente tem de volta a velha rivalidade de Neo e Smith, mas o inimigo maior é o analista. Por que não escolher um dos vilões para abordar nesse filme e deixar outro para um segundo filme? Ficou tudo atropelado demais. Neo e Smith lutam e depois o Smith aparece no final do filme para ajudar o Neo. Como assim, gente? Tudo bem, a gente pode dizer que ele não foi lá para ajudar o Neo, mas para ajudar ele mesmo. Ele não era dominado pelo analista, não queria voltar para a fonte ou ser deletado da Matrix, mas ele tinha que aparecer naquela exata hora. Não poderia ter ficado na dele ali quietinho. Aí agora a gente fica nessa ginástica mental para, no puro achismo, ficar justificando. Talvez o Smith tenha ido ali para ajudar o Neo a recuperar a Trinity, para que o Neo não se intrometa mais no caminho dele. É isso. Ou para que Neo fique devendo um favor no futuro
Seria isso? Então, veja que as coisas foram sendo feitas meio sem um sentido lógico. Também não gostei do filme retratar um Neo bastante debilitado. As cenas de luta dele são lentas e muito limitadas. Salvo algum ou outro movimento meio fantástico, por assim dizer, tudo que o Neo faz é mandar aquele poder nas mãos que joga as pessoas longe. Neo parece uma pessoa dopada de medicamentos durante todo o filme. Achei a coreografia das lutas de Neo muito lentas e pobres de movimentos. E isso se deve, talvez, ao fato do ator já estar próximo dos 60 anos. E se é isso, não faria sentido então trazer o antigo Smith para que a luta deles ficasse mais equiparada? Mas não. Eles colocam o Neo quase com 60 anos para lutar com dois personagens que devem ter uns 20 anos a menos do que ele. Eu achei isso bem fora da curva. E também não gostei de jeito nenhum da maneira debilitada como o Neo foi retratado. A cena em que Shepard pergunta a ele se dá para voar e ele faz aquele movimento de tentar voar e não consegue, e esse tipo de humor em Matrix, na minha opinião, transformou o filme de ação que mostrou a jornada do herói em Neo em um filme de sátira. O herói tá acabado agora. E quem quer ver o seu herói acabado? Me conta aí. Quem em sã consciência quer ver seu herói debilitado e em decadência? Tudo bem que depois o Neo voou no final do filme, mas precisava daquela brincadeira sem graça? Pra quê? Pra ficar engraçadinho? Sinceramente, gente, se eu quisesse ver filme engraçadinho, eu ia ver comédia. Matrix não é pra ser engraçadinho. Outra coisa que eu não gostei foi a participação do Merovingio. Ele sai dizendo um monte de coisa sem sentido, parecendo alguém que ficou louco, outro personagem que foi totalmente destruído em Matrix 4, hein? Vamos dizer que só por conta das redes sociais ele perdeu o seu poder? É isso? Não dá, né, gente? Mesmo no mundo digital, saber o porquê das coisas continua sendo poderoso. Além do Merovingio aparecer de forma muito rápida, de mal ser mostrado no filme, aquela cena de luta ali naquele local pareceu muito sem sentido. Parece uma cena que não se encaixa no roteiro do filme. Outro fato que eu não gostei foi da proximidade das câmeras nas cenas de luta. Os cortes e os ângulos deixam tudo próximo demais e em muitas horas a gente não consegue entender direito o que está acontecendo. E para finalizar, falando do que eu não gostei nesse filme, vamos falar do novo Morpheus. Se a gente lembrar do antigo Morpheus, ele sempre usava aquelas roupas escuras quando estava na Matrix. Já esse Morpheus parece que andou indo no mesmo estilista do Coringa do Batman de Michael Keaton, aquele Coringa feito por Jack Nicholson. A cada cena, o novo Morpheus usa uma roupa mais espalhafatosa e colorida do que a outra. Fica parecendo que ele tá num desfile de carnaval. E não bastasse isso, virou um Morpheus stand-up agora. Ele é cheio de tiradinhas, historinhas hilárias que particularmente não achei graça nenhuma. Morpheus sempre foi um personagem sério e com uma fé inabalável em Neo. E esse parece um cara engraçadinho que caiu de paraquedas numa história e tá ali fazendo a sua função. A gente não vê nele aquela mesma fé que o Morpheus de Lawrence Fishburne demonstrava. Sinceramente, não me agradou de jeito nenhum esse novo Morpheus. E agora vamos lá falar do que eu gostei em Matrix 4. E olha só, me agradou bastante a atuação da personagem Bugs, que a meu ver parece que se tornou uma nova heroína na Matrix. A atuação dela, embora um pouco embolada pelos cortes das câmeras, próximos demais, se mostrou ágil e acertada. Outra coisa que eu gostei foi de esclarecerem a ilusão da escolha. Algo que sempre foi evidente nos primeiros 3 filmes, mas ainda havia muita gente que achava que o Neo escolhia algo de verdade. Na cena em que Bugs oferece as pílulas a Morpheus, ele questiona se ela chama aquilo de escolha. Afinal, a gente tem as tradicionais pílulas vermelha e azul, uma escolha binária, certo ou errado, conhecimento ou ignorância. E a gente sabe que as decisões do mundo em geral não são simples e fechadas assim. A vida não é só direita ou esquerda. Então dessa vez deixaram isso bem claro. E quando ele questiona se isso é escolha, a Bugs explica em alto e bom tom que a escolha é apenas uma ilusão. Nós já sabemos o que temos que fazer. Por isso o Neo foi até o Oráculo em Reloaded, não para fazer a escolha, mas para entender a escolha que fez. Ou seja, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas queria entender o porquê tinha que fazer aquilo. E aqui a gente volta pro poder mencionado no primeiro vídeo, o porquê das coisas. Esse trecho do filme me lembrou demais o estilo Matrix. Essa elucidação de que a escolha sempre foi uma ilusão me leva de volta às teorias que eu venho sustentando aqui no canal. Se a escolha é só uma ilusão, então as pessoas não escolhem ir para Zion, certo? Elas apenas sabem que precisam ir para lá. E isso não é mais um tipo de controle. E sem discutir se o plano de Zion é real ou virtual, não fica meio evidente que independentemente do plano ser real ou virtual, aquilo ali é um tipo de controle? Tanto que lá em Matrix Reloaded, o arquiteto fala que 1% das pessoas que não aceitavam a Matrix constituíam uma probabilidade crescente de desastre. E nesse ponto da conversa ele está falando de Zion. Ou seja, Zion está sob um certo controle. E aí ele explica a função do escolhido de reiniciar a Matrix e selecionar os 23 indivíduos na Matrix para recomeçar Zion. E aqui a gente fecha a profecia dita por Morpheus quando liberta Neo lá no primeiro Matrix. O Neo libertou o primeiro humano. E é isso que vai acontecer se ele reiniciar Zion como determinado pelo arquiteto. Ele seleciona 23 indivíduos na Matrix, ou seja, 23 humanos
humanos e é aqui que a gente vai ver ele libertar o primeiro humano. Também gostei bastante de ver uma Matrix mais forte do que nunca. Afinal, a teoria de que Revolutions representou uma evolução do sistema Matrix teve continuidade, porque depois de algum tempo de paz, outra força tomou o controle pelo lado das máquinas. E essa outra força tirou o arquiteto e oráculo e colocou o analista no comando. Eu gostei demais dele como vilão também. Ele criou um sistema muito forte ao desacelerar o tempo dentro da Matrix para fazer o que ele quisesse. A gente também viu a evolução dos agentes. Além dos tradicionais agentes de terno, a gente tem agora os agentes disfarçados como aqueles do time do Neo. E sem contar naquelas balas humanas, aquelas bombas humanas, né? Que eu acredito que eram pessoas Blue Pill aquilo ali. Porque teve uma cena em que um cara acorda lá para pular lá do prédio e a mulher dele não pula. Só ele pula. Então eu tô imaginando que aquilo ali é uma distinção entre Blue Pill e Red Pill, né? Ou não sei. Vamos ter que aprofundar isso aí no futuro vídeo. Outra coisa que eu gostei foi de ver Neo e Trinity juntos. E não é nem questão de colocar homem ou mulher melhor um do que o outro. Mas a gente tem que lembrar que é o amor de Neo por Trinity que leva ele a fazer diferente na sexta versão da Matrix. É o amor dele por ela que faz ele salvar ela mesmo arriscando a extinção da raça humana. Então o que a gente vê agora é só a continuação desse mesmo amor. Tanto que o Neo diz a Niobe que sabe dos riscos, mas precisa resgatar a Trinity. Ou seja, ele quer arriscar a Io inteira para salvar o amor dele. Aquele mesmo amor, portanto, ainda existe e faz os dois serem ainda mais fortes do que nunca. Particularmente, não vejo qualquer problema em Trinity ser escolhida junto com o Neo. Aliás, isso meio que me lembra do jogo The Matrix Online, que diz que Neo e Trinity foram criados a partir de DNA humano. Claro que retomar essa discussão leva à discussão de que o plano de Zion seja um plano virtual. E eu ainda acredito nisso, gente, embora o filme não tenha mostrado isso. Se um dia outro diretor fizer uma continuação de Matrix, pode ser que a gente veja o plano de Zion, que agora é Io, sendo reconhecido com mais uma camada da Matrix. Quem sabe? Vou ficar nessa torcida aí. Bom, gente, pro vídeo não ficar grande demais, eu vou encerrando por aqui, mas já adianto que terei bastante conteúdo sobre Matrix 4. Ainda vou assistir o filme várias vezes para identificar os detalhes que a gente não conseguiu ver em uma única assistida. Inclusive, um inscrito aqui do canal me comentou sobre um erro do modal de Neo com o nome de Morpheus. Olha isso, hein? Então tem bastante pano pra manga aí. Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo, me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais. Aproveita para me contar aí nos comentários o que você achou dessa análise. Alguma coisa do que eu disse fez sentido para você? Comenta aí embaixo. E não esquece de curtir o vídeo, também se inscrever e ativar as notificações. E se você achar que vale a pena, por que não compartilha esse vídeo? E já aproveita também para seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. Valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.